Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui sobre pecar deliberadamente. Todos sabemos que todo ser humano é pecador devido ao pecado original. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Então, como Deus falou que não há quem busque Ele, o ser humano até tentou inventar a religião para religar o homem a Deus. Mas isso é impossível, se o próprio Deus falou que não tem quem busque Ele. Então, somente tendo uma graça divina. É Deus buscando os seus banidos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos, nós não somos Deus, quem são os eleitos de Deus. Mas Deus sabe quem são os seus filhos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. O próprio apóstolo Paulo foi pregar, se não me engano, lá em Roma, numa sinagoga, e ele saiu de lá chateado porque ele foi muito mal recebido, e ele falou que não voltaria mais àquele lugar. E o Senhor Jesus Cristo, em sonho, falou com ele: Paulo, volte lá, que lá ainda tem muitos dos meus. E o apóstolo Paulo ficou lá, se não me engano, durante mais uns 2 anos, e muitos se converteram. Então, nós sabemos que Deus tem os seus eleitos, mas nós não sabemos quem são eles. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, fala sobre o pecar deliberadamente. A partir do versículo 26, está escrito: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então aqui faz a gente lembrar o quê? Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Amados, uma coisa que nós temos que entender, que pecado, ele é pecado. Ele não deixa de ser pecado só por causa da nossa ignorância. Tanto é que no livro de Romanos, capítulo 2, diz o seguinte, Romanos capítulo 2, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não deixa de ser pecado se a gente não sabe. O adultério, eu cometi adultério, eu era casado, eu não conhecia a Bíblia, já fui até algumas igrejas, mas nunca ninguém me falou que se eu me casar com outra pessoa depois do divórcio é adultério. É o que a gente não escuta isso nas igrejas, vamos ser sinceros, né? Então, mas depois que eu estava lendo a Bíblia, o Hérito, eu vi ali, que se nós nos casarmos com uma mulher divorciada, nós adulteramos com ela. E se nós também nos divorciarmos e casarmos com uma outra pessoa, nós adulteramos com ele. Eu também não sabia, Hérito, se eu estando viúvo, eu me casar com uma divorciada, eu estaria em adultério. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância realmente, mas pede que a pessoa se arrependa. Você se casou, você não sabia que se casar com uma divorciada era adultério? Então você vai se divorcie dessa segunda aliança, porque ela é adúltera. Porque essa mulher, ela já foi casada. Você tem que casar ou com um viúvo, uma viúva, ou com uma solteira. Mas meu pastor da igreja falou que isso não é pecado. Então, as pessoas hoje não estão tendo acesso nas igrejas sobre a verdade. Elas estão vivendo um tempo da ignorância. Mas por isso que eu falo para vocês, vocês têm que estar sempre lendo, estudando essa doutrina. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se você pratica o pecado, você é inimigo de Deus. Se você hoje sabe que se casar com uma pessoa divorciada é adultério, e você assim mesmo casa porque o seu pastor falou que não é pecado, você é inimigo de Deus. Deus não vai escutar as suas orações. Vocês podem se derramar em choros, em súplicas, que Ele não vai atender as orações de vocês. Quem rejeitava a lei na época de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha, na antiga aliança, era morto sem misericórdia. Tinha que ter o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha como é que era cumprida a lei. Hoje em dia, a gente vê nas igrejas pastores que
não adverte aqueles que estão se deitando como se fosse marido e mulher. E quando adverte, está feito Eli, o sacerdote Eli, aos seus filhos Ófine e Finéias. Está fazendo vista grossa. Não está se importando. Que muitos deles podem ser um grande dizimista. Eles querem, é isso. E não expulsam da congregação. Porque nós podemos ir lá no livro de... Se não me engano, 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 5, diz o quê? Entregue esse homem a Satanás. O apóstolo Paulo ficou sabendo de um homem que era cristão, que estava se deitando com a mulher do pai dele. E o apóstolo Paulo falou o quê? Eu estou sabendo que vocês não estão fazendo nada e estão se gloriando. Tipo, a minha igreja é maravilhosa. Mas não estão advertindo esse irmão. Vão lá, advirta-o. Mas ele continua no pecado? Entrega esse homem a Satanás, entrega ao mundo. Para que ele seja moído pelo mundo, para que haja arrependimento, para que ele seja salvo. Também nós podemos ir lá no livro de Mateus, capítulo 18, do versículos 15 ao 17. Vocês podem estudar lá. Porque, se você falar com o irmão do pecado que ele cometeu, vá sós com ele e converse com ele. Se ele não o ouvir, você chame mais 2 ou 3 testemunhas e fale com o irmão. Se ele também não ouvir com as testemunhas, leve à igreja. E toda a igreja o julgue, para ele passar vergonha mesmo, para ver se ele se arrepende. Mas ele não se arrepende, se ele não se arrepender, trate-o como gentil ou pagão. Expulse ele. Hoje em dia ninguém expulsa, meus amados. Começa a alegar que a igreja é lugar de doente. Eles não estão repreendendo. Antigamente, como diz aqui, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, meus amados, nós temos que pregar a palavra na íntegra. Nós temos que ser obedientes ao que o Senhor nos diz. E continuando aqui. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o nosso papel é divertir. O nosso papel é estudarmos a Bíblia e chegar a um irmão, porque a gente escuta muito hoje em dia: não julgueis para não ser julgados. É óbvio, isso não está errado. Perdão. Isso não está errado. Se você está querendo tirar o cisco do olho do irmão, mas existe uma trave imensa nos seus olhos, primeiro arranque a trave dos seus olhos para depois você julgar seu irmão. Então, vocês têm que estar diante de Deus sabendo o que vocês estão falando. Se aquilo que vocês estão pregando, se vocês estão praticando no dia a dia. Se você está divertindo o irmão diante de um suposto pecado que ele está cometendo, você não pode estar nesse pecado também. Você tem que ter respaldo bíblico e praticar aquilo que você está pregando. Então você tem que ir lá, advertir o irmão, como diz lá no livro de Ezequiel. Se eu falar para um homem que ele vai morrer, esse homem irá morrer pelos seus pecados, mas você não ir, servir como sentinela, advertir-lhe do mau caminho dele, esse homem realmente morrerá, porque eu determinei a morte dele. Mas você tem que tentar ir lá e adverti-lo do mau caminho dele. E eu não culparei você pela sua ociosidade, por você não ter ido lá advertir o irmão, porque você pensa: não julgueis para não ser julgado. Então, amados, nós temos que estudar essa doutrina. E, continuando aqui no livro de Hebreus 10, saltando para o versículo 37 e 39, termina assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então ele está falando: ele está falando que o justo pode retroceder. Calma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, amados, aqui do canal Prisioneiros em Cristo, nós não somos daqueles que estão clamando a Deus para que o nosso cônjuge volte
somente por motivos egoístas, como lhe diz o livro de Tiago. Que nós temos que pedir a Deus não por motivos egoístas, para os nossos próprios prazeres, só para ter nosso cônjuge do lado. Nós temos que clamar pela vida deles, porque eles são descrentes, como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Se o descrente quiser ir, deixa-o ir. Se ele for, é porque ele é um descrente. Então nós temos que clamar pela vida dos nossos cônjuges, porque eles estão nas trevas. Ah, mas o meu cônjuge está na igreja. Está nas trevas. Religião não liga ninguém a Deus, não, meus amados. Então, é isso que vocês têm que entender. Nós não somos os que retrocedem, nós vamos continuar perseverando. Não vamos olhar para o tempo, se passou 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não. Nós vamos continuar caminhando com Cristo. Clamando por aqueles que foram banidos da nossa presença, para que ver se Deus traga de volta os seus banidos. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.